Fala Vascaíno, fala Vascaína, você torcedor do Vasco, espalhados de norte a sul do Brasil, você torcedor do Vasco que nos acompanha, espalhados por todo o mundo, saudações vascaínas a todos vocês. Primeiramente, uma boa noite, um casaca no coração de cada vascaíno. Eu peço a todos para se inscrever no canal, deixar o seu like ou o seu dislike e ativar o sininho para vocês receberem as notificações relativas ao nosso conteúdo. Sem demoras, porque tem muitos assuntos importantes para poder tratar. A gente vai falar aqui sobre o sócio gigante, vamos falar hoje sobre o CT, vamos falar também sobre a política do Vasco e os preparativos para Vasco e Fluminense. Então vamos lá. Antes, mandar uma resposta para esse jornalista, seu Flávio Gomes, lá da Fox, vulgo Flavinho. Eu quero dizer uma coisa para esse sujeito mal informado, que ele tem que respeitar mais o Clube de Regatas Vasco da Gama, sobretudo a torcida do Vasco, que se não for a maior deste país, é uma das maiores. Então, um jornalismo hipócrita, sujo, uma mídia que persegue o Vasco da Gama. No programa Fox Sports Rádios de hoje, o senhor Flávio Gomes destilou o seu ódio em face do Vasco da Gama. Um sujeito desse tinha que ser processado, porque fala muita merda, fala coisa que não deveria falar sobre o clube. Um formador de opinião não pode falar asneira como esse sujeito falou. É um mentiroso. Se não tem a informação certa, exata, não abra a boca para caluniar e falar besteira sobre uma instituição centenária como é o Clube de Regatas Vasco da Gama, que completou 122 anos de existência na última semana. Dito isto, vamos falar aqui do sócio gigante. Galera, o Vasco está com uma promoção de 30% de desconto. Essa promoção ela vai até o final do mês de agosto, certo? Então, pessoal, você que tem condição de ajudar o Vasco da Gama, veja lá qual o título de sócio que cabe no seu orçamento e ajude o Vasco da Gama. O sócio torcedor anualmente para o Vasco da Gama hoje está rendendo aí 36 milhões de reais, ou seja, 3 milhões de reais por mês. Gente, ajude o Vasco, se torne sócio gigante. Hoje o Vasco da Gama ostenta no ranking de clubes a primeira colocação com 117.363 sócios torcedores em plena pandemia. Então parabéns ao torcedor do Vasco e, gente, ajude o Vasco. Sobre o CT, muitas novidades aí. Os módulos habitacionais já estão sendo instalados, a sala de imprensa está linda, está pronta, a parte elétrica também a gente tomou conhecimento que também está pronta. Com relação ao campo, todo o sistema de irrigação ficará pronto até amanhã, daí vai começar todo aquele sistema de adubagem no campo, para então a gente conseguir fazer o plantio da grama. A previsão para o término do plantio da grama é até o dia 3 de agosto. Os muros ficarão
aí todos completos com relação à pintura até o dia 1º de agosto, certo? Cerca aí de 10 caixas d'água de 20 mil litros já estão sendo colocadas lá no novo CT, obra de primeiro mundo, e o torcedor do Vasco colocou 6 milhões de reais para que essa obra fosse feita. Hoje estamos no objetivo final do CT. O Vasco da Gama conseguiu arrecadar 46% de 1 milhão. Parabéns ao torcedor do Vasco. Sobre a política do Vasco, a AGE está confirmada para domingo no dia 30, tá, galera? Hoje o Campelo se reuniu com o Mussa, presidente da Assembleia Geral, para tentar postergar a data destas eleições, ou melhor, a data da AGE para o dia 10 de setembro. Portanto, na sexta-feira o Conselho Deliberativo vai se reunir aí para a gente poder saber se o Mussa vai ser afastado ou não, certo? Com relação ao futebol do Vasco da Gama, que é interesse majoritário, segue aí os preparativos. O Vasco hoje teve folga, a equipe profissional. O Vasco que chegou nesta madrugada no Rio de Janeiro, e o Vasco aí vem como favorito para essa partida contra o Fluminense na sexta rodada. A gente vai ter o desfalque sim do Andrei e fica a grande expectativa para a gente poder ver o Carlinhos. Mas a grande novidade do dia com relação ao futebol do Vasco da Gama foi um pronunciamento que o presidente Alexandre Campelo deu ao GE, ao Globo Esporte, mencionando que o Vasco conversa com o Independente. O Vasco está encaminhando a compra do Benítez, certo? Hoje o Benítez tem um passe fixado aí em 4 milhões e meio de dólares e o Vasco estuda a possibilidade de comprar pelo menos 60% do passe do Benítez. Benítez que tem vínculo com o Vasco da Gama até dezembro, e o Vasco corre contra o tempo aí, porque o Campeonato Brasileiro termina em fevereiro. É um jogador que é indispensável aí para o Vasco da Gama. Então vamos acompanhar. As negociações já estão adiantadas e um fundo pode ser criado aí para o Vasco da Gama comprar 60% do passe do Benítez. Tá bom, minha gente? Essas foram as notícias do Vasco da Gama. Eu peço a todos aí para deixar o seu like. Muito obrigado pela atenção. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Muito obrigado.